Paz e graça. O nosso estudo hoje segue no livro de Apocalipse, terminando o capítulo 2 com a igreja de Tiatira. A quarta igreja que nós vimos até agora, nós vimos a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo e agora a quarta igreja que o Senhor Jesus, numa visão ao apóstolo João, manda uma carta, manda uma mensagem. Gostaria de dizer que existem 3 aplicações a respeito dessas 7 igrejas. Como assim? Essas 7 cartas, elas foram escritas a igrejas daquela época. Na época do apóstolo João, aquelas igrejas já estavam constituídas e eram problemas daquelas igrejas, daquela época. Como também essas cartas, olha como é interessante, essas cartas, elas datam desde o Pentecostes, que a igreja é estabelecida através do Espírito Santo de Deus, até o arrebatamento. Como nós vimos, a igreja de Pérgamo estava localizada num tempo específico, até cerca de 300 e poucos anos depois de Cristo. Agora, nós vamos ver que a igreja de Tiatira já vai abranger um tempo específico também. Outro ponto interessante. Fica uma pergunta, né? Qual igreja nós hoje estamos vivendo? Vamos aguardar, né? Faltam ainda, com essa de hoje, a 4ª, 5ª, 6ª e a 7ª igreja, né? Ou seja, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Qual igreja nós estamos vivendo? E um outro aspecto é o aspecto da igreja essas igrejas vivendo no período da grande tribulação, no período profético que o Apocalipse traz para nós. Então vamos lá. Um comentário a respeito da igreja de Tiatira, ela famosa pelo seu comércio. Nesta cidade havia muitas fábricas, muitos comércios típicos da época, né? Alguns tipos de tecidos, de tintas, pedras e assim várias indústrias já estavam surgindo na época na igreja de Tiatira. Lídia, que é citada em Atos dos Apóstolos, era de Tiatira. Essa igreja se destaca por receber muitos elogios e também é severamente repreendida. Vamos estudar? Vamos lá. Ao anjo da igreja de Tiatira, escreve o seguinte: esta é a mensagem do Filho de Deus, que tem olhos que brilham como fogo e pés brilhantes como bronze polido. Ao anjo da igreja, nós já temos visto, né, que quando se refere ao anjo da igreja, está se referindo ao líder daquela igreja. Aqui, no caso, ao líder da igreja de Tiatira. Como que Jesus se denomina? Como que Jesus se apresenta à igreja de Tiatira? Ele se apresenta como Filho de Deus. Filho. Não é qualquer um, não é qualquer profeta, não é qualquer sacerdote. É o Filho de Deus que está
mandando uma carta, mandando uma mensagem para a igreja de Tiatira. E ele diz assim, olha, eu tenho olhos como de fogo. O que significa ter olhos como de fogo? Significa que nada fica escondido desses olhos como de fogo. Nada. Nenhuma intenção do coração, nada fica escondido dos olhos como de fogo e dos pés brilhantes como o bronze polido. Há muita transparência no bronze polido. Nessa época, o bronze era polido, bem polido, para ser espelho para as pessoas. Imagina, ser polido um bronze para se tornar transparente, espelho, né? Não é transparente, é espelho, para reluzir, para que as pessoas pudessem olhar e o que elas veem? Elas mesmas. Nada fica escondido desse resplendor do Senhor Jesus Cristo. E ele diz assim, eu sei o que vocês estão fazendo, tá vendo? Mais uma vez, Jesus sabe. Não existe meio, não existe maneira de esconder do Filho de Deus, daquele que tem os olhos como de fogo, daqueles que tem o pé como bronze polido. Não existe maneira. E ele diz, eu sei o que vocês estão fazendo. Não existem maneiras de tentar enganar o Senhor Jesus Cristo. A nossa vida deve ser limpa. Devemos todos os dias nos lavar na palavra de Deus, porque ela nos lava, ela nos purifica. Devemos todos os dias confessar os nossos pecados a Deus, como diz na carta de 1 João 1,9. Se confessares os vossos pecados, o Senhor vai ter misericórdia e vai purificar as nossas vidas de todo pecado, de toda maldade. Só que existe um se. Temos que parar de imaginar que, porque eu não estou vendo Deus, Ele não sabe da minha vida, Ele não tem poder para agir na minha vida? É claro que não. Jesus está vivo, é aquele que vive, é o Filho de Deus. E ele diz assim, eu conheço, eu te conheço, eu sei que o que vocês estão fazendo, o Senhor sabe. Sei que tem amor, sei que são fiéis, sei que trabalham e aguentam o sofrimento com paciência. Eu sei que vocês estão fazendo mais agora do que no princípio. Belo elogio, né? Sei que vocês são fiéis, sei que vocês suportam com paciência o sofrimento, sei que vocês têm amor. E sei que vocês estão fazendo mais agora do que antes. Isso é maravilhoso. Porque nós já vimos aqui igrejas que começaram bem, mas que depois o Senhor manda voltar ao primeiro amor. Então, nesse aspecto, a igreja de Tiatira estava bem. Está melhor do que antes. Eu sempre digo que assim deve ser a nossa vida. Um pouco melhor a cada dia. Não são grandes metas
que vai nos levar a lugares altos. Precisamos caminhar cada dia. Eu só tenho o hoje para viver. Assim eu aprendi essa frase maravilhosa. Só tenho hoje para viver. O que é o problema com grandes metas? Frustrações. Parar, retroceder. Podemos profetizar. Podemos querer grandes coisas. Mas é importante a administração. O que eu pretendo? Onde eu pretendo chegar neste mês, neste ano? Porque o problema com a frustração, pararam muitas pessoas. Retrocederam muitas pessoas. Então, é muito interessante ser chamado como a igreja de Tiatira. Vocês estão melhores do que antes. Cresceram. Olha que bênção. E eu vou dizer uma coisa importante. Não deixe Satanás te enganar. Porque ele, como acusador, ele só quer nos deixar para baixo. Mas o Senhor está feliz conosco. Que hoje não pertencemos mais ao reino das trevas, mas pertencemos ao reino do Filho do seu amor, a saber, Jesus Cristo. E se olharmos para trás, vamos perceber, vamos avaliar o quanta coisa nós deixamos de praticar, o quanto melhor nós estamos hoje do que há 10 anos atrás, do que o ano passado. Isso também nós precisamos trazer ao nosso favor, porque nós estamos agarrados à palavra de Deus, então estamos crescendo, então estamos melhorando. Amém? Fica essa palavra para nossa meditação.